Oi pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre domínios morfoclimáticos. Como vocês estão observando na imagem, para caracterizar os domínios morfoclimáticos é levado em consideração os seguintes fatores, como vegetação, relevo, clima, hidrografia e solo. O Brasil, como é um país de extensão continental, ele é composto por 6 tipos de domínios morfoclimáticos e também 2 zonas ou áreas de transição. Vamos observar aqui nesse mapa como fica, onde fica localizado cada domínio morfoclimático brasileiro. O domínio amazônico na região norte é esse verde claro. O domínio do Cerrado, que fica na região centro-oeste. O domínio amazônico fica na região norte. O domínio de mares e morros, que recorta praticamente todo o litoral brasileiro, ou a maior parte do litoral brasileiro, correspondendo à área de floresta amazônica. A Caatinga, que se localiza no nordeste brasileiro e também no norte de Minas Gerais. As araucárias, que se encontram na região sul, e as pradarias também na região sul. As faixas de transição são duas: as matas de cocais, que se encontram entre os domínios da Caatinga e o domínio amazônico, e a outra zona de transição é o Pantanal Mato-Grossense, onde tem características de quase todos os domínios morfoclimáticos. Agora, nós vamos responder a atividade da apostila, certo? A atividade da apostila só um momento. A atividade da apostila são 4 questões. A gente tem só que ter cuidado com algumas dessas questões, porque no meu documento está faltando a imagem da primeira. Olha, diz assim: a grande concentração de gases, poluentes e partículas sólidas suspensas tem provocado alterações na atmosfera e gerando impacto ao meio ambiente. Além disso, modificações no espaço associadas aos padrões de consumo também contribuem para a ocorrência de impactos, como o fenômeno representado na imagem a seguir. A imagem a seguir é justamente essa, tá? É a imagem mais próxima da que é para ter no documento de vocês, certo? Nós temos aqui a área rural, a área residencial, comercial, o centro, que é a parte mais poluidora, né, da cidade, a parte urbana residencial, os parques, o subúrbio e as fazendas. A gente observa nesse gráfico que as áreas mais poluidoras são, consequentemente, as áreas onde as temperaturas são mais elevadas, tá? Observem aí, na parte central da cidade, a temperatura chega a ser superior a 33 graus. Já as áreas rurais, de fazendas, que são essas laterais, elas correspondem ou apresentam temperaturas menos elevadas, abaixo de 30 graus. Tá? Retornando aqui a questão, diz assim: as características apresentadas na imagem referem-se ao fenômeno denominado aquecimento global, letra A. A letra B vem falando que é a chuva ácida, a letra C, efeito estufa, e a letra D, ilhas de calor.
que é que vocês acham que a imagem representa? Ela está representando diretamente o aquecimento global? A chuva ácida? O que é o aquecimento global? É o aumento da temperatura do planeta. Mas a gente observou que tem áreas, que no gráfico representam uma cidade, que tem áreas daquela cidade em que a temperatura é mais elevada que outras. Essas áreas são as áreas de, vamos dizer assim, mais urbanizadas. Consequentemente, vai ter um lançamento de poluentes bem maiores do que nas áreas rurais. Tá falando da chuva ácida, no caso? Não, né? Tá falando do aumento da temperatura. É relacionado ao efeito estufa ou à ilha de calor? A resposta correta, no caso, é a letra D, certo? Que é ilhas de calor. Marquem aí. Por quê? Porque nessas áreas mais urbanizadas, onde o solo ele se encontra muitas vezes asfaltado, faz com que durante o dia aquela área ela acumule uma quantidade muito grande de calor e de poluição, tá? Então, nessas áreas, a poluição vai consequentemente prender o calor naquela área, formando o que a gente chama de ilhas de calor, tá? Vamos para a segunda questão. Observe as transformações ocorridas na paisagem desta cidade e responda a questão. Bem, aqui não tem a paisagem. Bem, nessa segunda questão, não tem a imagem aqui no meu documento, mas essa imagem representa um pouco o que a imagem no documento de vocês quer passar. Então, a gente observa nela uma intensa transformação das paisagens naturais, onde o ser humano vai retirando a vegetação original para a construção de suas casas, ruas, avenidas, né? No caso, pontes, viadutos e assim sucessivamente. Vamos aqui continuando na leitura da questão. Diz assim: observe as transformações, a gente já olhou um pouco, né? E as transformações ocorridas na paisagem original estão relacionadas com fatores sociais que determinaram a sua ocupação. Dentre esses fatores, a alternativa que melhor descreve as alterações presentes na paisagem são: letra A, as construções urbanas e a impermeabilização do solo. Letra B, as obras de engenharia para escoamento das águas superficiais. Letra C, a conservação da vegetação nativa nas áreas de parques. Ou letra C, a expansão do comércio e de loteamentos fechados. Então, claramente, a imagem e até mesmo o texto deixa isso, a resposta bem nítida, né? Que no caso vem a ser a letra A, as construções urbanas e a impermeabilização do solo. Então, vocês podem marcar a letra A, que é a resposta correta. Vamos aqui para a terceira questão. O desmatamento é a atividade humana que afeta diretamente as maiores áreas na parte florestada da Amazônia brasileira. A área desmatada é maior que a França, segundo Philippe Fermeside, mais ou menos isso o nome. Diversas mudanças ambientais decorrentes do desmatamento, referido pelo pesquisador, afetam negativamente os seres humanos na Amazônia. Sobre elas, analise os itens a seguir. Primeiro, redução de reciclagem da água. Segundo,
perda da capacidade produtiva dos ecossistemas. Terceiro, decréscimo no armazenamento do carbono. Quarto, alteração na formação de nuvens e na química da atmosfera. 5. Aumento do assoreamento de cursos fluviais. Então, vocês vão ter que marcar o item que corresponde às afirmativas corretas. Lembrando que está falando sobre as mudanças ambientais, tá? Decorrentes do desmatamento. Será que reduz a reciclagem da água? Reduz, né? O desmatamento vai ocasionar, vai afetar diretamente, né, a floresta amazônica e, consequentemente, vai mudar o seu ciclo também. Então, a reciclagem da água vai ser afetada. 2. Perda da capacidade produtiva dos ecossistemas. O desmatamento causa isso? Com certeza, né? 3. Decréscimo do armazenamento de carbono. Também. 4. Alteração na formação de nuvens e na química da atmosfera. Com certeza. Até porque muitos não sabem, mas os rios voadores, né, que são essa extrema quantidade de umidade formada pela floresta amazônica, leva chuva para a região sul e sudeste. Tá? Então, a região sudeste, ela necessita da região norte, da floresta amazônica, para que o seu ciclo de chuvas continue, permaneça. Então, com o desmatamento, altera sim a questão da formação química das nuvens. E aumento do assoreamento dos cursos fluviais. Com certeza. Até porque, à medida que se vai retirando as matas ciliares, a vegetação no entorno dos rios, o assoreamento é uma consequência. Então, a resposta correta é o item D. Podem marcar. E a quarta questão, temos aqui, Pedro comprou 100 hectares de terra na zona rural de um município do estado do Ceará. Nosso estado, né, pessoal? Com o objetivo de residir e cultivar no local. Parte de suas terras está representada na figura a seguir. Vamos lá. A imagem mostra a vegetação, a zona de nascente de um rio, certo? A mata ciliar, que é a vegetação que fica no entorno desse rio. Diz assim, com relação à utilização das áreas 1 e 2 das terras de Pedro, pode-se dizer, letra A, as áreas 1 e 2 não apresentam nenhuma restrição ao uso. E aí, pessoal? Uma área de nascente de rios e de mata ciliar, será que ele pode utilizar da maneira que ele bem entender? Que ele vai poder desmatar e fazer o que ele bem quiser, sem pensar no meio ambiente? Não, né? Então, são áreas que merecem uma atenção especial e uma preservação. Letra B. A área 1 apresenta áreas de preservação permanente, mas pode ser utilizada para pastagem. No caso, por ser uma área de preservação permanente, a questão está dizendo que pode ser utilizado para pastagem, claro que não. Né? Por ser uma área de preservação permanente, não pode ser utilizada para nenhuma atividade que vá ser realizada de modo a tirar lucros, certo? Dentro dessa área, tem que ser preservada. A única atividade que pode ser realizada numa área como essa é de estudo científico, de pesquisa científica. Item C. O cultivo é indicado para a área 2. Porém, deve-se lembrar que a mata ciliar deve ser preservada por se tratar de uma área de preservação permanente. Verdade, né? Então, a resposta certa é o item C, mas vamos ler o item D.
Pedro pode retirar a mata ciliar das áreas 1 e 2 e cultivar as margens do rio, pois nessas áreas a fertilidade do solo é maior. Claro que não, né? A gente já vem comentando sobre isso, que essas áreas elas são de preservação permanente, não pode ser retirada sua mata ciliar nem sua mata original, certo? Então, vocês respondam a atividade, envie essa atividade para o aplicativo, tá? E quem puder participar da nossa videoaula, nossa videoconferência, participe, porque vai ter um jogo de atividades no Kahoot, tá certo? Então, até a próxima.